partir de agora, falamos ao vivo do circuito de Jerez, na cidade de Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, onde daqui a pouco vamos viver todas as emoções da segunda etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1986. E o Brasil larga na frente de novo. Você vê Ayrton Senna. Aí você tem a imagem da reta desde a curva número 1. Lá embaixo os carros colocados. Você viu Ayrton Senna e você vê Nelson Piquet. A exemplo do que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna larga na pole position e Nelson Piquet larga a seu lado. Os dois brasileiros, mais uma vez, puxando a fila da Fórmula 1. Eles que estão na frente no campeonato. Nelson Piquet é o líder com 9 pontos. Ayrton Senna é o segundo colocado com 6. Ainda no campeonato, Laffite tem 4 pontos, Arnoux tem 3, Martin Brundle tem 2 e Gerhard Berger tem 1 ponto. Aí está Nigel Mansell, que é o terceiro colocado. Ayrton Senna é o pole position, Nelson Piquet é o segundo colocado. Na segunda fila, Nigel Mansell, que você vê aí, e ao lado dele, o campeão do mundo, Alain Prost. Aí um visual, lá de cima do circuito de Jerez, dos 4.218 metros da pista, das 16 curvas que vão dar muito trabalho para os pilotos nas 72 voltas. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Vamos ficar em definitivo curtindo as emoções da Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. Aí você vai acompanhando os carros ainda no grid largada. Este é Theo Fabi, ele larga na 9ª posição. Curioso que nas 10 primeiras posições estão 5 equipes, aquelas que vêm melhor neste início de temporada. Nós temos 2 Lotus, de Ayrton Senna, que é o primeiro, e de Johnny Dumfries, que está na 10ª posição. Nelson Piquet e Nigel Mansell da Williams. Piquet é o segundo, Mansell é o terceiro. Depois Prost e Rosberg, os dois da McLaren. Prost é o quarto, Rosberg é o quinto. Depois nós temos Arnoux e Laffite da Ligier. Arnoux é o sexto e Laffite o oitavo. E depois Berger e Fabi, os dois da Benetton. Berger é o sétimo e Fabi é o nono. São as 5 equipes que realmente começam a mandar neste início de temporada. E a Ferrari, que deveria estar nessas primeiras posições, ocupa apenas a 11ª posição com Johansson e a 13ª posição com Michele Alboreto. E também a Brabham, que começa com problemas. Patrese é o 14º e Hélio De Angelis o 15º. Começam a roncar os motores em Jerez, na Espanha. Aí você vê exatamente Stefan Johansson, que está na 11ª posição. Daqui a pouco, eles vão percorrer 4.218 metros, 16 curvas, sendo 10 para a direita, 6 para a esquerda. Num circuito que se esperava de menor velocidade, mas que a pole position de Ayrton deu 186 quilômetros de média. A previsão era que andasse por perto de 150. Os carros andaram mais do que a expectativa, mas é um circuito de muito trabalho, de muitas curvas em sequência, de curvas muito fechadas, que vai castigar o freio de cada carro e que vai dificultar ao máximo o trabalho dos pilotos para a ultrapassagem. Aí Ayrton Senna. Vamos todos com otimismo, junto com Ayrton Senna, pole position, com Nelson Piquet na primeira fila, com Piquet e com Ayrton, os 2 primeiros colocados no campeonato. Aí você vai acompanhar a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Eles vão se movimentando para a curva 1. Tome contato com o circuito, veja só. Curva fechada no final de reta. Eles vêm de quinta, tem que fazer uma redução para segunda para fazer essa curva em subida. É a primeira curva à direita, são 10 à direita e 6 para a esquerda. É um circuito novo, é o Grande Prêmio da Espanha que volta depois de 5 anos. A última corrida na Espanha em 1981 foi vencida por Gilles Villeneuve e foi a última vitória de Gilles Villeneuve. Aí eles vão para a primeira parte do miolo. Essa é a curva número 3, a primeira tomada à esquerda. Aí já a 4. Reparem, sempre a sequência de curvas, para um lado e para o outro. Vai dificultar demais a ultrapassagem. Ayrton dizia, ou você força demais, retarda demais uma freada, ou então só na potência do motor na reta dos boxes, que mesmo assim não é muito grande, tem 600 metros.
Aí eles vão para a parte de alta do circuito. Esta curva tomada à direita. Você vê Ayrton lá à frente e Piquet logo atrás. Aí eles pegam uma reta. Vão fazer uma nova curva à direita. Num ponto que os pilotos consideraram muito perigoso. Porque o carro chega em muita velocidade, a freada é forte e o guarda-reio está muito próximo à pista. Repare, muito próximo à pista. Não há área de escape. Aí eles aceleram o fundo de novo. E vem para esta outra curva à direita. Aí nesse ponto. É a curva de maior velocidade. E aí eles se encaminham para uma nova reta e para a entrada da reta do box. Aí vem os 25 carros que formam no grid de largada do Grande Prêmio da Espanha, segunda prova da temporada, fazendo o seu aquecimento de pneus. A curva que dá acesso à reta do box. A mais fechada do circuito. Uma das curvas mais fechadas da Fórmula 1. É evidente se não levarmos em consideração as curvas do circuito de Mônaco. Aí eles entram pela reta. Os carros vão buscando o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Ayrton Senna no pole position, vem chegando, ele larga pela direita. Larga por fora neste ponto, mas a primeira curva é à direita, ele vai estar por dentro. Piquet um pouco mais atrás pela esquerda. Segunda fila, Mansell e Prost. Terceira, Rosberg e Arnoux. Derek Ongaro, o starter oficial da FISA, vai acender a luz vermelha. Vai pintar a luz vermelha. Ele aguarda que todos os carros fiquem parados, que os últimos possam chegar. Vão largar 24 porque Nannini foi para o box, pintou a luz verde, aí vão eles. Ayrton Senna toma a ponta, Piquet em segundo, Nigel Mansell força. Ayrton em primeiro, Piquet em segundo, Mansell em terceiro, Rosberg em quarto, Prost largou mão, ficou em quinto, houve um toque. Subiu ali o bico de um carro. Entre oitava e décima posições houve um toque. Ayrton segura a ponta, Piquet o segundo, Brasil vai à frente puxando a fila. Mansell, depois Rosberg, depois Prost, depois Arnoux, depois Lafitte, depois Humphries, depois Stefan Johansson. São os 10 primeiros colocados na primeira volta. Serão 72 voltas de emoção no Grande Prêmio da Espanha. Aí a dificuldade de buscar o posicionamento na primeira volta. Tanques cheios, pneus ainda frios, problemas no freio. Ayrton, Piquet, Mansell, Rosberg e Prost. Vai puxando a fila Ayrton Senna. Nelson Piquet tenta aproximação, Mansell força bem atrás. Mais próximo a Piquet do que Piquet de Senna, repare. Aí eles vêm para a curva de alta. Aí se embora, largaram na primeira fila e chegaram numa dobradinha brasileira. Aqui eles largam na primeira fila e por enquanto vão segurando a ponta. Ayrton na ponta, Piquet em segundo. E é de chamar a atenção também que, a exemplo do que aconteceu no Brasil, as duas Ligier rendendo muito bem, você vê que após os dois Williams, as duas McLaren e o Ayrton Senna com a Lotus na frente, vem logo as duas Ligier atrás. Os 10 primeiros colocados com Ayrton, Piquet, Rosberg, Mansell, Prost, Arnoux, Lafitte, Johansson, Alboreto e Berger. Aí o carro de Jonathan Palmer, já fora da prova. Vai conseguindo manter a vantagem Ayrton Senna. Uma corrida de curvas fechadas, onde eles vão ter que tomar cuidado. Olho sempre na temperatura do carro, no consumo. E principalmente, tomar cuidado com os freios. Uma curva que exige freadas muito fortes. Prost fica ali, armando o bote para cima de Mansell. Ayrton vai escapulindo um pouco, porque a pressão é maior de Rosberg em cima de Piquet. Aí você tem, depois das 5 voltas, eles estão na sexta volta, a confirmação dos 6 primeiros colocados. Com Senna, Piquet, Rosberg, Mansell, Prost e René Arnoux. Você sentiu no cronômetro que a diferença não existe, ela é visual, um coladinho no outro.
Era o desesperado nessa prova. Não dá para ninguém muito, não. O trabalho é intenso, constante. Lá nas curvas. Aí vai Ayrton. Rosberg sempre ali. Piqueta na alça de mira do Rosberg. É que o Ayrton usa um pouco mais de pista do que as Williams e os McLaren. Principalmente na curva de alta. Ele vai mais lá fora, vai lá na zebra. Sexta volta completada. E realmente não há distância. E impressiona o rendimento da Ligier, Arnoux e Laffite. Eles vêm na balada, depois de Johansson. Mas Arnoux e Laffite vêm trazendo as Ligier na balada da Lotus de Ayrton, das Williams e dos McLaren. Mansell já ficou para trás, Prost já conseguiu a ultrapassagem. No final da reta, falou mais alto o motor Porsche. E Prost consegue a ultrapassagem em cima de Nigel Mansell. Temos, portanto, Ayrton em primeiro, Piquet em segundo, depois Rosberg em terceiro, Prost em quarto, Mansell em quinto. Foi na zebra de novo Ayrton. É, realmente, de todos eles, o Mansell era, desde o início da prova, o que vinha apresentando um pior rendimento. O Prost atacou, tentou algumas vezes e passou sem muita dificuldade. Agora você vê o Ayrton em primeiro e logo depois sexto e sétimos também a Ligier, são outros motores Renault, são os 3 motores Renault. O Renault que se deu muito bem no Brasil. Agora acontece que dos motores que estão na frente, entre Renault, Honda e Porsche, o Renault é o que consome mais. Então há esse cuidado que o Ayrton deve ter e que também as Ligier. O Ayrton dizia que no começo ele ia tentar, e é isso que ele está tentando conseguir, mas está muito difícil, tentar se distanciar um pouquinho, porque mais tarde, no meio da corrida, ele vai ter que diminuir o ritmo por causa do consumo. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma pista que consome muita gasolina. Problema que o Piquet não tem, nem o Mansell e provavelmente também os dois da McLaren. Voltas completadas. Aí você vê a Ferrari de Johansson, depois a de Alboreto. As Ferraris vêm juntas. 8ª posição para Johansson, 9ª posição para Alboreto. O 10º colocado é o Benetton de Gerhard Berger. As Ferraris conseguindo recuperar posições. Johansson largou em 11º. Aí a melhor volta por enquanto de Théo Fábio. Depois que ele parou, voltou na volta número 5, fez 1:30.13. Muito longe ainda da marca da pole position de Ayrton Senna de 1:21.60. Eu dizia que o Johansson largou em 11º, está em 8º. E o Alboreto largou em 13º, está em 9º. Vai na tentativa de segurar a ponta, liderando sempre Ayrton Senna. Ayrton Senna que foi o pole position, e com a pole position de ontem, conseguiu uma marca histórica. No final da tarde, a Lotus fez toda uma cerimônia, porque foi a 100ª pole position da história da Lotus. E a 9ª da carreira de Ayrton Senna. Vejam a importância de Ayrton nessa marca de 100 pole position, que em praticamente um ano, o Ayrton tem quase 10% de todas as pole positions conquistadas pela Lotus. Ele tem 9 participações nesta marca de 100 pole positions da equipe Lotus. E aí vai ele na ponta, Piquet ainda segurando a 2ª posição. O Rosberg chegou, mas não ameaçou, não fez nenhuma tentativa. Vai ficando ali, para ver o que acontece. O Prost é que chegou de vez, olha só. Chegou no próprio Rosberg. Eles vêm na 8ª volta, num total de 72 voltas. Aí Ayrton vai entrando no 2º misto, o de maior velocidade. A primeira parte, a primeira sequência de curvas, logo depois da reta. Só curvas de baixa. Aí depois, a entrada no outro misto. Curvas de maior velocidade, que levam até a entrada da reta. Aí neste ponto, ele vai fazer 2 curvas à direita. Outra
coisa que chama a atenção nessa corrida, quando você vê Ricardo Patrese, Braba número 7, já colou ali a sua Braba num guarda-reio e a corrida termina para ele. Patrese largou em 14º lugar e vinha ali exatamente pela 14ª posição. Eu dizia que outra coisa que chama a atenção nessa prova são as possíveis paradas para a troca de pneus. O Reginaldo vai explicar, mas não há nada muito definitivo como em outras corridas, porque é um circuito novo. Fica tudo na expectativa e na teoria. Exatamente, a grande dúvida da corrida é o problema dos pneus. No Rio, você se lembra, as equipes que corriam com Goodyear fizeram 2 paradas de boxe. Era uma corrida com a temperatura bastante alta. Os que correm com Pirelli fizeram uma parada só, que foi o caso das Ligier. Só que aqui a temperatura é bem mais baixa, em torno de 10 graus, e há a possibilidade de nem haver uma troca. Pelo menos é o que todos querem tentar. Nesse momento, é claro, antes da corrida a gente fez uma enquete ali entre os pilotos e ninguém abre o jogo. Principalmente entre as equipes que correm com Goodyear, que são as que estão em maior número, quase todas. Você sabe que com Pirelli correm só a Ligier, a Benetton e a Brabham. Você quer um exemplo? Entre os pilotos, o Prost dizia que achava que não precisava parar. O Keck Rosberg não sabia, o Ayrton achava que vai ser necessária pelo menos uma troca. O Alboreto da Ferrari dizia que era quase certa a troca e o Piquet não sabia de nada, mas ia tentar levar até o fim. E o próprio Lafitte, que corre com Pirelli, e também os técnicos da Pirelli, diziam que tudo depende muito da corrida, porque o asfalto é novo, é um asfalto bastante áspero e depende do rendimento da corrida. Você vê o Patrick também, o segundo carro da Beatriz, parada no box. O primeiro saiu logo na primeira volta, que foi o de Alan Jones. Aí segue na ponta Ayrton Senna. Ele vai sempre sustentando a vantagem para Nelson Piquet. O Rosberg fica ali comboiando. Nenhuma alteração nas 6 primeiras posições depois de 10 voltas. Com Ayrton, Piquet, Rosberg, Prost, Mansell e Arnoux. Pelas o Arnoux já ficando a mais de 3 segundos do líder. Vejam só, os 4 primeiros do quinto, Mansell já desgarrado. E o Arnoux fica um pouquinho mais para trás, se aproximando de Nigel Mansell. 10 voltas foram completadas num total de 72 voltas no Grande Prêmio da Espanha. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Jinzu S-Top, Golden Cross, Banco Nacional, Ierso e seus revendedores. Aí nós estamos com Ayrton Senna. Peguei ele pela reta de novo. 11 voltas completadas. Piquet escapuliu um pouquinho do Rosberg. Rosberg está mais pro Prost do que o Piquet pro Rosberg, reparem. E o Nelson vai tentar uma nova aproximação em relação a Ayrton Senna. Ayrton ainda não começou a pegar tráfego. Tem pista sempre limpa à sua frente. Repare aí, que o Rosberg vai tentar se aproximar de novo. O Rosberg já esteve próximo de Piquet. O Prost deu uma travadinha ali, o Ayrton, no dianteiro direito. Retardou um pouco a freada e deu uma travada no pneu dianteiro direito. Isso não é muito bom não, isso às vezes faz mal. Dá uma lixada no pneu. Mansell ficou para trás e agora na última volta fez a volta mais rápida. Tem mais gente fora da pista. E sentindo a perna. Uma Ferrari saiu, bateu, dando toda a pinta de seu Johansson. Aí você vai vendo o Ayrton entrar pela reta. Exatamente, Stefan Johansson. Está sentindo ali o piloto sueco da Ferrari. Vai sendo retirado na maca, mas ele saiu do carro sozinho, você viu. Ele foi nos pneus de frente.
pilotos andaram reclamando no circuito era que nesses pontos tinha só uma fila de pneus. E eles queriam mais para ter uma maior proteção. E que as áreas de escape estavam muito duras e que isso não diminuía a velocidade do carro numa possível saída de pista. Tinha que ser uma areia mais fofa. Ali o Johansson saiu da pista exatamente por não ter essa areia fofa. Nesse ponto aí, ele foi nos pneus. Vamos aguardar notícias sobre Stefan Johansson. Mas lembrando sempre que ele saiu sozinho do carro. Depois tentou. Aí está ele. O problema é na perna. Ele saiu, tentou andar e resolveu sentar ali porque estava sentindo dor na perna. Problema grave na perna. Batida de frente. Aí vem Ayrton Senna na ponta. Tomou a curva de entrada da reta do box. Vem para completar a 13ª volta Ayrton Senna. Vem Piquet, vem Rosberg, Prost, Mansell, Arnoux e Lafitte. São os 7 primeiros colocados e só os 7 primeiros apareceram na reta. Já há bastante distância para o Moreto, que ocupa a 8ª posição. A posição que era exatamente do Stefan Johansson, antes da batida de Johansson. Repare que não muda a distância. O Ayrton tem sempre aquela vantagem em relação ao Piquet. Do Piquet para o Rosberg e para o Prost, é que às vezes as McLaren se aproximam um pouco. Nelson Piquet volta a abrir uma distância, mas está todo mundo na alta de mira do outro. Prost realmente junto de Rosberg. Mas ninguém tenta uma ultrapassagem. É difícil, com os carros rendendo iguais. Só se entrar pela reta e meter pressão no turbo, para tentar passar na reta na força do motor. Aí o ponto de alta. Toca firme Ayrton. Aí outra vez para a curva de entrada da reta do box para completar a volta de número 14. E repare, nenhuma alteração, apenas o Lafitte que ficou para trás. O Arnoux segue na balada. O Lafitte, que é o 7º colocado, repare, olha, ficou um pouco para trás. Não chegou a aparecer ali o Lafitte. Os 6 primeiros, depois de 14 voltas em cima da pinta. Eles estão na 15ª volta. Segue firme na ponta Ayrton Senna com Nelson Piquet em segundo. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Nós estamos de volta. Você viu ali rapidamente a imagem do hospital do circuito, para onde foi levado Stefan Johansson. Um negócio que funciona muito bem nesse circuito, como todos os circuitos modernos da Europa, é a pista auxiliar. Então, durante todo o circuito, em toda a extensão do circuito, há uma pista auxiliar por onde as ambulâncias, bombeiros e demais carros de serviço podem circular normalmente durante a corrida, sem nenhum atrapalhado. 16 voltas completadas. Aí de novo a imagem da chegada de Johansson ao hospital. Ele vai ser retirado da ambulância, vai ser colocado na maca para um melhor atendimento no hospital do circuito de Jerez. Sueco Stefan Johansson. Ayrton pegou um tráfego fora de hora, teve que puxar por dentro, mordeu a terra. Aí Johansson vai sendo levado. Você viu agora há pouco, Ayrton Senna pegou o tráfego de Christian Danner com o Osella 22, que é outro Osella de Ghinzani, já está fora. Mais uma baixa na corrida. Agora os ponteiros vão começar a pegar tráfego. Pode mudar um pouquinho a história da corrida. A imagem de Rosberg é a volta mais rápida de Keck Rosberg, a volta número 15. Rosberg aí está,
firme na terceira posição. Prost, Mansell e Arnoux. Impressiona demais o rendimento da Ligier e René Arnoux. Ele vem trazendo junto com as McLaren, com a Williams e com a Lotus. Volta de número 17, eles completaram a volta de número 16. Lembrando sempre que são 72 voltas. É a segunda etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha. A próxima etapa no dia 27, que é 2 domingos. Aí o Danner indo para o box, nesse ponto. Próxima etapa, Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, dia 27. Às 9h30 da manhã você vai curtir ao vivo. Reginaldo Leme estará lá conosco. Vamos mais uma vez acompanhar as emoções da Fórmula 1. Ayrton Senna vai na ponta, desde a largada, desde a primeira curva. Aí o Danner. É a segunda Ozella. Acabou. Final de corrida para Ozella. Piercardo Guinzani já tinha parado e agora para Christian Danner. Os abandonos. Palmer teve um acidente, Jones também teve um acidente, Johansson também teve um acidente. Nannini e De Cesaris, as duas Minardi, com problemas de transmissão. Guinzani teve problema no turbo, o mesmo acontecendo com Danner. Nos 8 abandonos. Veio o negócio ali para Ayrton. O Ayrton foi na terra para ultrapassar o Hélio de Angelis, que vinha saindo do boxe muito mais devagar. Esse é o grande defeito. Você está revendo aí. Do circuito que gira no sentido anti-horário. O box está do lado esquerdo da pista. Apenas em Detroit acontece isso. Isso acontecia anteriormente quando o Grande Prêmio do Brasil era disputado em Interlagos. Veja só. O Ayrton teve que vir lá por dentro. Agora, em Interlagos, por exemplo, a saída do box não pega nenhuma curva. Ela vai depois da curva 1. Aqui a saída do box é exatamente no ponto de tomada da curva do final da reta. Quando o piloto vai fazer a tomada no final da reta, se tiver alguém saindo do box, vai naquele ponto que ele tem que buscar para fazer uma curva perfeita. Rosberg, uma em cima da outra. Agora 1:29.52 na volta de número 17. Aí você vê Keck Rosberg. E você volta a ver o líder Ayrton Senna. Aí vem ele, tomou a direita, entra pela reta do box. Ajeitou, despejou potência e vai embora. Outra vez pressão das McLaren em cima de Nelson Piquet. Ayrton foge um pouquinho mais. Corrida muito difícil, como previu Nelson Piquet. Uma pista que desgasta bastante o carro, desgasta câmbio, desgasta motor, desgasta freio, deve desgastar também bastante o pneu, desgasta o piloto e principalmente na posição que está o Nelson, ali assediado por duas McLaren e o seu próprio companheiro de equipe, o Nigel Mansell. É muito difícil a corrida. Veja no replay, quando o Mansell foi para cima do Prost, achou o lugar, botou por dentro, meio no grito, ficou com a curva comprometida, deu um jeito de segurar e ocupa a quarta posição. Nigel Mansell deu uma forçada braba em cima do Prost. Ayrton, portanto, é o primeiro com Piquet em segundo, Rosberg em terceiro, Nigel Mansell na quarta posição. Rosberg terceiro, Mansell em quarto. E eles vêm alternadamente fazendo a volta mais rápida da prova. Mansell e Rosberg. Espera só um pouquinho aí para ver. Vem para completar a 18ª volta, Ayrton Senna. Olha lá o Mansell para cima do Rosberg. Dava para adivinhar. Quem pode se dar bem com isso é o Piquet. Porque o Mansell pode perturbar a vida do Rosberg ali, começar a aparecer no retrovisor do Rosberg
do lado direito, do lado esquerdo, colocar o bico, que ele não tem muita paciência, nunca teve. E aí pode prejudicar a trajetória do Rosberg, e com isso o Piquet pode folgar um pouco. A briga é aí, ó. Rosberg e veio o Mansell pra cima dele. Prost não desistiu, não. Repare que o Piquet tem um pouco mais de folga. Rosberg agora tá na boa. Mansell tentou mergulhar na freada onde ele ultrapassou o Prost. O Arthur fica só ali. É o sexto colocado, tá só na paquera para ver o que acontece. Duas McLaren, Rosberg e Prost. Entre elas, Nigel Mansell com a Williams número 5. E aí o líder, Ayrton Senna, Lotus número 12. O homem da pole position no Grande Prêmio da Espanha. Piquet, Rosberg. Aí vem eles na reta. 20 voltas completadas. A corrida tem 72 voltas. É o Grande Prêmio da Espanha. E não se esqueça que nesta quinta, 9h30 da noite, ao vivo de Brasília, Osmar Santos nos traz Brasil e Finlândia. Mais uma partida de preparação da seleção brasileira, buscando o acerto definitivo para a Copa do Mundo de Futebol no México. Senna, Piquet, Rosberg, Mansell, Prost e Arnoux. 5 segundos, ponto 9, 6 segundos a diferença do líder Ayrton Senna para René Arnoux, que é o sexto colocado. Vejam só, 6 segundos apenas nos 6 primeiros. E aí você vai vendo todos eles. A volta de número 21. Mansell tenta a aproximação definitiva em cima de Rosberg. Ayrton vai abrindo. Aí o Tambeck já parou e voltou à pista. Vem para a reta Tambeck. O mesmo aconteceu com Ayrton. Piquet já entrou na reta. Rosberg, Mansell, Prost e também Arnoux. Ayrton não teve a sorte de pegar o tráfego. De Patrick também na reta. Vai ter que trabalhar ali para conseguir a ultrapassagem. Sai da curva 2, mergulha na 3. Ganha um pouco mais de velocidade. A bandeira azul sinaliza para Patrick também que o líder está atrás dele querendo posição de ultrapassagem. O carro de Ayrton rende muito mais que o de Também, mas reparem como ele vai ter dificuldade para negociar essa ultrapassagem. Que ele pegou exatamente no primeiro misto, no misto de baixa. Aí o Também abriu, teve que frear porque o Ayrton foi por fora, foi que foi. Foi tanto que travou outra vez o dianteiro direito. Aí Pérez de Ângeles. De Ângeles é o 16º colocado, já parou no box. Piquet deu mais sorte. Pegou num ponto bom de ultrapassagem. No início da parte de alta. Aí você tem a repetição da ultrapassagem de Ayrton Senna. Só não deu para mostrar a travada. Ele veio por fora e ia passando do ponto, teve que frear mais forte e travou. Sequência das duas curvas de alta. Traz lá dentro, vai na zebra. Equilibra o carro, puxa para a direita. E outra vez faz a tomada da reta do box. Piquet se aproximou um pouco. Teve mais sorte para negociar a ultrapassagem em cima de Patrick também. Com isso consegue uma maior aproximação em relação a Ayrton Senna. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Golden Cross. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E Jeans US Top. Temos 22 voltas completadas, volta de número 23. Eles vão se aproximando de completar 1/3 da corrida.
São 72 voltas. Com 24 voltas, eles terão percorrido 1/3 da prova. Ainda nenhuma notícia sobre o estado de Stefan Johansson, que você viu, bateu de frente com a Ferrari, saiu do carro, mas não aguentou, dando a pena de ter algum problema nas pernas. Johansson continua sendo atendido no hospital do circuito de Jerez. E a outra Ferrari, o Alboreto, está na 8ª posição, vem perdendo rendimento. E o carro parado no final da reta. Uma sequência muito grande de abandonos. Dos 25 que largaram, 10 já estão fora da prova. Ayrton segue firme na ponta. A gente dizia da Ferrari de Alboreto que perdia rendimento, e aí está a Ferrari no box. Michele Alboreto em 8ª posição, vai para o box. Uma troca de pneu na 23ª volta, uma troca evidentemente não prevista. Mesmo que fosse calculada, programada essa troca, ela teria que ser por volta da volta, em torno da volta 35, porque a corrida tem 72 no total. Nunca na 23ª volta. Continua perdendo posições o Alboreto, que ficou no box. Se ele voltasse agora, já estaria voltando em 15º lugar. Mas continua no box o Alboreto, mostrando que o problema não é só de pneu. Aí vem Ayrton Senna, 1/3 de prova. Ayrton Senna, por enquanto, desde a largada. O carro parado ali no final da reta é o carro de Philip Strafe. Tyrrell de Philip Strafe. Um bom ritmo de corrida de Ayrton Senna. Como a gente gostaria de saber o que está marcando no painel eletrônico que registra o consumo de combustível. A gente gostaria de saber se ele está no momento com saldo negativo, positivo, ou se está ali mais ou menos empatado, que é difícil de saber. Aí, de novo, o carro de Strafe parado na saída do box. Só mesmo o Ayrton pode saber se, mantendo esse ritmo, dá para ele chegar ao fim da prova sem acabar a gasolina. Laffite passa para a 6ª posição porque René Arnoux para no box. Arnoux para no box com a Ligier de número 25. A alteração, portanto, nos 6 primeiros da 6ª posição passa a ser ocupada pela outra Ligier, a Ligier de Jacques Laffite. E Arnoux continua no box. Tanto Berger vai para 7º, Martin Brundle para 8º. E o Johnny Dumfries em 9º, aí você vê René Arnoux. E Ayrton vem para completar a volta. Vem completar 25 voltas. Ainda Piquet em 2º, Rosberg em 3º, Mansell em 4º, Prost em 5º, agora só os 5, porque Arnoux foi para o box e o Laffite já vem bem atrás. Só agora o Laffite cruzou no box, fechando a 6ª posição, os 6 primeiros colocados. Aí você viu a passagem dos 5 primeiros, volta a ver o líder. Aí vem o brasileiro Ayrton Senna na ponta. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Jeans US Top e Golden Cross. Aí você vai vendo o próximo. E é final de corrida para a Ferrari. Primeiro problema no acidente de Johansson. E agora acabou de ser recolhido o carro número 27 de Michele Alboreto.
E a melhor volta, a de número 25. Essa última agora. Nigel Mansell, 1:29.15. Segura a fera, olha ele aí. O Mansell é o tipo de piloto realmente, um tipo de piloto irregular. Você vê que ele fica para trás, ficou ali acostado pelo Prost, de repente ele vai para frente e aperta o Rosberg e aí fez a melhor volta. Agora a coisa está mais apertada ainda, agora que Laffite distanciou bastante. Você pode ver que entre os 5 primeiros há uma distância total do primeiro para o quinto de 3,1 segundos. A distância de Senna para Piquet é de 8 décimos, de Piquet para Rosberg 6 décimos, de Rosberg para Mansell 7 décimos e de Mansell para Prost 8 décimos. E apenas 14 carros estão na prova, dos 25 que largaram. Depois de 26 voltas, apenas 14 carros continuam na prova. Aí você vê os 5 primeiros, eles seguem. Serpenteando aí pelo circuito de Jerez, o Ayrton com uma folguinha. E o Rosberg resolveu outra vez abrir gás em cima de Nelson Piquet. Ayrton consegue uma folga um pouco maior, exatamente por ter feito a volta mais rápida, a última 26ª, 1:29.06. Por enquanto, 170 quilômetros de média, que é muita coisa. Ainda não estamos na metade da prova, ainda muita gasolina nos tanques, os carros ainda pesados. 170 de média nos 4.218 metros do circuito de Jerez. Quer dizer, deu um aperto ali o Ayrton. Pode ser até um sinal de que o saldo dele é positivo. O Reginaldo há pouco tempo falava do saldo. A cada volta ele tem uma marcação digital que diz a ele mais ou menos, e quanto ele estaria a mais e quanto a menos. Se está sobrando até ali gasolina ou se está faltando. Deve estar com saldo positivo, que ele deu um aperto. Aí você vê Senna e vê Rosberg em cima de Nelson Piquet. Com 27 voltas, a classificação. Senna, Piquet, Rosberg, Mansell, Prost, Laffite. Depois temos Berger, Brundle, Dumfries e Thierry Muttley. Os 5 aí na frente, aí o líder Ayrton Senna. Por enquanto não se vê movimentação nos boxes para troca de pneus, a não ser na equipe Williams. Na Lotus não há nenhuma preparação para a troca de pneus. A Williams está ali prontinha. A equipe está de prontidão. Ayrton, Piquet conseguiu fugir de novo. Conseguiu outra vez um pouco de comodidade aí em relação ao Rosberg. Olha, Piquet, Rosberg, Mansell e Prost. Ayrton vai ter tráfego de novo. 2 retardatários à frente do líder. Piquet, Rosberg, Mansell e Prost. Ayrton vai se aproximando do Benetton. Ficou preso na freada. Theo Fábio está à sua frente. E logo à frente do Theo Fábio, Max Sucher. Ele passa por Fábio. Coloca Fábio entre ele e Nelson Piquet. Negociou bem. Agradeceu. Sinalizou. E agora vai para cima do Mark Sucher. Ele vai pegar o Sucher na parte mais alta do circuito. Aí ele vem chegando, bandeira azul para Sucher. Vai ter que fazer atrás a curva do box. Perde tempo, Piquet encosta. Aí ele tira da Errol. Vai fazer a tomada justinho ali no pico do Errol de Mark Sucher.
Mansell aproveitou a negociação com os retardatários para fazer a ultrapassagem em cima de Rosberg. Fabi. Você está revendo aí a ultrapassagem de Ayrton Senna em cima de Surrer. Você vê de novo aí como ele tomou a frente, agora vê de novo Ayrton Senna ao vivo. Deve estar sobrando, hein? Porque o Piquet encostou quando ele ficou preso ali. Na presença do Surrer, e ele já abriu de novo. E Piquet o segundo, Mansell o terceiro. Rosberg é o quarto e Prost o quinto. A alteração importante na ultrapassagem de Nigel Mansell em cima de Keck Rosberg. Ele aproveitou quando os dois tinham que pegar o tráfego de Theo Fabi. Nós temos 29 voltas completadas, volta de número 30, portanto, para Ayrton Senna na ponta, com Nelson Piquet em segundo e o seu companheiro de equipe Nigel Mansell na terceira posição. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Ayrton, Piquet e Mansell nas três primeiras posições, com Rosberg em quarto, com Prost em quinto. O sexto é Jacques Lafitte. Ayrton passa lotado por Thierry Mutsen. Thierry que vai para o box. Aí é a sorte que o piloto da ponta precisa ter. A hora que ia pegar um tráfego, pegou na entrada do box, com o tráfego indo para o box. E Mansell vai para cima de Piquet. Tá querendo saber muito de quem é primeiro e quem é segundo da equipe, não. Veja só, Mansell vai para cima de Nelson Piquet. Continua de prontidão no box da equipe Williams, no aguardo de uma possível parada para a troca de pneus. Agora também passa a existir movimentação na equipe McLaren. Olha só o Hélio de Angelis como tem o bico do carro todo sujo de óleo. Alguém largou ali uma chuva de óleo em cima do Hélio de Angelis. Thierry Mutsen, você viu no box. Ele entrou quando o Ayrton fazia a curva de entrada da reta dos boxes. Ayrton escapou ali lá na frente. Aí duas Williams na tomada aérea. Piquet e Mansell. E os dois abrindo em relação às duas McLaren que vêm juntas ali, Rosberg e Prost. São dois grupos distintos, né? E brigas particulares. Mansell, Piquet pela Williams e Rosberg e Prost pela McLaren. Você vê que eles são distantes uns dos outros, mas próximos, os dois pilotos da mesma equipe. Nós já temos 31 voltas. Essa é a volta de número 32. Hélio de Angelis vai pro box, deu pra ver ali, cantinho da imagem. E Ayrton completa a 32ª volta. Segura Piquet que o Mansell foi pra cima. Botou em posição de preferência Nigel Mansell. Vai ultrapassar, botou por dentro. Nigel Mansell assume a segunda posição, deixa Nelson Piquet em terceiro. Veio no motor, né? Quer dizer, deve ter atochado o turbo até o limite. Reveja aí. Reveja aí a ultrapassagem. Botou do lado, ficou com a preferência da curva. Aí você volta a ver. Olha lá. Foguinho saindo nas mudanças de marcha. Você reparou? O Piquet jogou a terceira antes do Mansell. O Mansell estava ainda cravado. Muito antes. O Mansell foi jogando marcha, uma em seguida da outra, freando ali para segurar o carro. Isso quer dizer, o Piquet jogou a terceira antes do Mansell jogar a terceira, mas o Mansell jogou a segunda antes do Piquet, quer dizer, ele mudou uma atrás da outra que ele estava no limite. Também de novo no box. Troca de pneus para Patrick Também. Vai-se embora o francês da Beatriz. Sai queimando o pneu.
Aí Ayrton Senna na ponta. Mansell é o segundo. As últimas corridas, muita encrenca do Ayrton com o Mansell. E antes da prova, momentos antes da largada, o Mansell já no carro, na segunda fila, de capacete. O Ayrton saiu do seu carro, tirou o capacete, tirou a balaclava e foi lá, do lado do carro do Mansell, conversar com ele. Conversou muito, fez muitos sinais. O que eles falaram, ninguém sabe. Mas existiu essa conversa antes da largada. Assim, a distância, o papo era mais ou menos esse. Olha aqui, meu amigo. Vamos lá devagar, vamos numa boa. O que aconteceu, aconteceu, é passado, vamos daqui pra frente. O Ayrton falava muito e o Mansell só balançava a cabeça. Aí você vê Ayrton Senna. 34ª volta para o líder Ayrton Senna, num total de 72. Ele vai se aproximando da metade da prova, sempre na liderança. Piquet perdeu a segunda colocação para o seu companheiro de equipe. Agora o segundo colocado é Knight, é o Mansell. Piquet é o terceiro. Rosberg é o quarto. Prost é o quinto e Lafitte é o sexto, mas também bem atrás do Lafitte. O Lafitte já está 10 segundos atrás do Prost, que é o quinto. Quer dizer, o sexto colocado já está 10 segundos atrás do quinto. E a diferença do primeiro para o quinto, que o Reginaldo informou há pouco, que era de 3 segundos e meio, passa a ser agora de 5 segundos e 7. O Ayrton realmente deu um aperto. E completa mais uma volta. As distâncias estão se definindo melhor, embora o Mansell esteja muito mais próximo do Ayrton do que o Piquet, enquanto o Piquet era segundo. Prost já está na frente de Rosberg. Neste instante conseguiu a ultrapassagem ao Prost em cima do Rosberg. E cai o rendimento. Quer dizer, fica difícil definir se cai o rendimento do carro do Piquet ou se o Mansell resolveu abusar. Porque ele vai se aproximando realmente de Ayrton Senna, se aproximando muito, e o Piquet vai ficando bem para trás em relação a Nigel Mansell. Já pode até significar, na metade da corrida, quando Ayrton consegue a ultrapassagem outra vez em cima de Patrick também, já pode significar, na metade da corrida, uma diferença na estabilidade dos carros em função do desgaste dos pneus. E se tiver que haver troca, é por agora. 34 voltas, mais ou menos metade da corrida. Eles estão na 35ª volta. Quando completarem 36 voltas, nós teremos a metade da prova. É hora de ficar de olho no bloco. E na passagem dos carros na pista. O Ayrton agora que vem chegando para ultrapassar em cima do També. Quem fez a frente do També foi o Dumfries, companheiro do Ayrton, que é o 9º colocado. Também é 14º, mas está 4 voltas atrás. Já vão pela volta de número 36, que quando terminada, atingirá a metade da prova. Foi lá fora o Ayrton para passar. Também ficou entre ele e Mansell. Ele tenta se aproveitar exatamente disso. Esse que você vê aí é Johnny Dumfries. E aí você vê a repetição da ultrapassagem do Ayrton em cima do També. Aí o líder da prova, Ayrton Senna, vai se aproximando do seu companheiro de equipe, Johnny Dumfries, com a Lotus de número 11. E o Johnny Dumfries é o 9º colocado. Quando o Ayrton conseguir essa ultrapassagem, apenas 8 carros estarão na mesma volta, a volta de número 36. Carros na prova dos 25 que buscaram a largada. Dumfries abriu. Antiguidade é posto. Foi-se embora Ayrton. Vamos ver agora o que o Dumfries faz em relação ao Mansell. Mansell vinha chegando muito próximo realmente. Ayrton não vai para o box não. Toma a curva para entrar pela reta de novo. Mansell já passou e vem que vem. E o Piquet vai sendo ameaçado por Prost. Ayrton, Mansell, Dumfries. E mais ao fundo, o Piquet muito ameaçado pelo Prost.
para a aproximação definitiva. Nigel Mansell sobre Ayrton Senna. Então, se todo mundo tivesse que parar, era hora boa de parar, né? Aí Senna, Mansell, Piquet, Prost, Rosberg e Laffite. Repare que a diferença do primeiro para o sexto já é de 14 segundos. E do primeiro para o quinto já é de 6,7. Aumentou mais um segundo. Depois que o Prost conseguiu ultrapassagem em cima do Rosberg. E também porque o Senna sentiu a ameaça do Mansell e apertou um pouco mais. Nós já passamos da metade da prova porque já estamos na 37ª volta, num total de 72 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Aí começando a perigar aí a liderança de Ayrton Senna, porque o Mansell vem impossível para cima dele. Você viu a tomada do Mansell lá atrás? Ó, chegou na freada da curva dos boxes. Como aí deve falar mais alto, o motor Honda da Williams, Mansell vem chegando mais. Já chegou de vez. Agora resta ver se ele vai tentar alguma coisa, se ele vai partir para o ataque definitivo em termos de ultrapassagem, ou se vai dar um tempo ali. Mansell aperta em cima de Ayrton Senna, o sexto colocado, Jacques Laffite, vai para o box para a troca de pneus. Aí está Laffite, trabalhando a equipe Ligier. Quase que ele passa por cima do pé do mecânico. Faltava ainda alguma coisa. Ficou meio atrapalhada a equipe, finalmente volta Laffite. Voltou na mesma sexta posição. Aí está ele. Porque ele tinha muito tempo, ele tinha 1 minuto e 5 de vantagem para o Berger, que era o sétimo colocado. Ficou mais longe dos 5 primeiros, mas voltou ainda comodamente na sexta posição, Jacques Laffite. Quem não tem uma posição cômoda agora é Ayrton Senna. Aí você vê os 10 primeiros. Senna, Mansell, Piquet, Prost, Rosberg, Laffite, Berger, Brundle, Dumfries e Mark Sucher. Colou de vez. Vai tentar pegar o vácuo aí na reta. O Ayrton vai ficar mais pela direita. Não é dessa vez ainda. Mas eles vão ter tráfego pela frente. Aumenta a emoção porque Nigel Mansell chega de vez em cima de Ayrton Senna. Eles vão pela volta de número 39. Mansell usa a pista toda. O mesmo acontece com Ayrton. Procurou no retrovisor. Mansell vem ali comboiando, não dá espaço, não dá folga. Arthur ergue o braço para dizer que está parando. Martin Brundle, que é o 8º colocado, está à frente de Ayrton Senna, consequentemente também de Nigel Mansell. Está sustentando a vantagem ali, o Ayrton. Vamos ver no momento em que eles chegaram no Brundle. Fica entre dois pilotos com quem ele tem muita rivalidade. O Brundle do tempo da Fórmula 3 e o Mansell agora, nos últimos acontecimentos da Fórmula 1. Repare que nessa freada, o Mansell sempre chega. O Ayrton tem que buscar o freio e acomodar um pouquinho antes. Mansell botou por dentro. Ayrton ficou preso porque tem o Brundle. Vai ter que deixar passar. Ficou numa posição difícil. Os dois conseguem a ultrapassagem, mas Nigel Mansell consegue a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Veja no replay. Nigel Mansell assume a ponta. Vem numa reação impressionante. Ele vinha da 5ª posição. Passou por Rosberg. Passou pelo Prost, passou o Rosberg, passou o Piquet e agora passa o Ayrton. Nigel Mansell assume a ponta na 40ª volta. Nelson Piquet. Ele já não tinha um grande rendimento, estava mais para as McLarens do que para seu companheiro Nigel Mansell. Não deu para o motor. Nelson Piquet está fora da prova.
Um mau momento para os brasileiros nesta 40ª volta. Quando Ayrton Senna perde a liderança para Nigel Mansell e Nelson Piquet abandona o Grande Prêmio da Espanha. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross. E Banco Nacional. Aí você vê Ayrton e o Mansell. Não estão querendo saber de parar, não. Já uma vantagem grande para as McLaren. Elas já vêm 7 segundos atrás. E Nelson Piquet já está fora da prova. Portanto, nós temos Mansell em primeiro, Senna em segundo, Prost em terceiro, Rosberg em quarto, Lafitte em quinto e Gerhard Berger na sexta posição. São os 6 primeiros colocados. É hora, por exemplo, do Ayrton Senna. Se o carro realmente, se ele sentir que não tem mais condições de reagir em cima do Mansell, tentar nos pontos no campeonato, porque um segundo lugar aqui lhe daria liderança no campeonato. O Piquet está fora, o Mansell não fez ponto nenhum no Brasil e o Ayrton, um segundo, vai a líder do campeonato. O Mansell não fez ponto, o mesmo acontecendo com o Rosberg e com o Prost. Aí você vê o líder Nigel Mansell. Por enquanto são 12 carros na prova, mas o Mark Surer também vai parando na reta dos boxes. Vão ser 11 carros apenas. Piquet volta a pé. Volta de número 41, vem para completar a volta de número 41, Nigel Mansell, vem na liderança. Desde a volta de número 40 ele é líder. Faz a ultrapassagem em cima de Berger. A partir de agora apenas 5 carros na mesma volta. Mansell, Senna, Prost, Rosberg e Lafitte. Apenas 5 carros na mesma volta. E apenas 12 carros na pista. Passou e abriu o Nigel Mansell. Consegue abrir uma boa vantagem em cima de Ayrton Senna na segunda posição. Mas a nível de campeonato é excepcional a segunda posição de Ayrton Senna. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Jeans US Top. Golden Cross. Banco Nacional. E Esso e seus revendedores. Ayrton também faz a ultrapassagem em cima de Gerhard Berger, colocando uma volta no 6º colocado. Os 2 primeiros colocando uma volta no 6º colocado. Ali embaixo você vê os 10 primeiros. Aí vai o novo líder, Nigel Mansell. Quer saber de boxe, não? Vem para completar mais uma volta, o mesmo acontecendo com Ayrton Senna. Mas repare como já é bem grande a diferença de Mansell na ponta para Senna na segunda posição. Lembrando que há 2 voltas atrás, Nelson Piquet abandonou a prova. Aí o Surer. O carro foi retirado no fim da reta dos boxes, ficou ali junto do hospital. Ele parou no final da reta. Mark Surer com o seu erro de número 17. 12 carros na pista. Lá vai Lafitte pro box. Você viu. Ele parou para abandonar. 11 carros só na prova. 11 carros continuam na corrida no Grande Prêmio da Espanha e está o carro de Jacques Lafitte. Ele já deixou a sua Ligier de número 26. Ele era o 5º colocado e está fora da prova. Berger passa a ser o 5º e Martin Brundle assume a 6ª posição. Uma inversão do que eles conseguiram no Brasil, porque o Brundle foi 5º e o Berger foi 6º. Agora o Berger está em 5º e o Brundle na 6ª posição. O companheiro de equipe de Ayrton Senna, Johnny Dumfries,
é o sétimo, Theo Fábio é o oitavo. Depois, o nono é Thierry Boutsen. E o décimo é Patrick também. São 10 carros apenas na pista. Um alto índice de abandono. Todo mundo sentia isso. Um circuito que ia dar muito trabalho, muito desgaste aos carros. 10 carros apenas continuam na pista. E aí, Ayrton Senna, que você vê aí, é o segundo colocado. Mansell abre 4 segundos de vantagem. E Ayrton tem 8 segundos, ponto 8 de vantagem para Prost, que é o terceiro colocado. E vem carro para o boxe, é Martin Brundle. Aí você vai vendo o Mansell. Nós temos 43 voltas completadas. Volta de número 44 e mais um abandono. Martin Brundle, que estava na 6ª posição. Estamos muito longe do final da corrida e 9 carros estão na prova. Aí você tem os 6 primeiros. Veja só, o Dumfries já chega à 6ª posição. Mansell, Senna, Prost, Rosberg, Berger e Dumfries. São os 6 primeiros colocados. O 7º é Fabi. O 8º é Boutsen. E o 9º é Patrick também. E só. Os 6 já foram embora. 21 de abril, 21 anos. Globo Maior. Aí nós estamos de volta. Senna caindo de rendimento. E o próximo vem chegando. Ele tinha uma bela vantagem em relação ao Prost. Não tem mais. Mansell vai abrindo cada vez mais. Problemas atrás de problemas com a grande maioria dos participantes. Mansell vai armando o bote em cima de Thierry Boutsen. Boutsen que é o 8º colocado. Mansell já completou mais uma volta. O mesmo acontecendo com Ayrton. Você revê a ultrapassagem de Mansell em cima de Boutsen. Os 3 primeiros já passaram, mas o Prost já passa próximo de Ayrton Senna. Você vai vendo o Mansell e por enquanto nada do 4º colocado, que é Rosberg. Ficou muito para trás. Só agora passou o Rosberg. Passou com 25 segundos de desvantagem para o líder Nigel Mansell, o 4º colocado, Keck Rosberg. E apenas os 4 primeiros estão na mesma volta. Na lista dos abandonos, Jonathan Palmer sofreu um acidente, Alan Jones também. Kinzani foi turbo, Johansson acidente, Danner motor, Philip Strafe motor, Nelson Piquet motor. E vejam só, quantos carros abandonaram com problemas de transmissão? Nannini, De Cesaris, Patrese, De Angelis, Arnoux e Lafitte. A pista tem muitos relevos. Os pilotos reclamavam que os carros saltavam muito. E o Ayrton dizia, tem um ponto em que você tira a roda traseira do chão e que, se não tomar cuidado, quando ela perde o contato, gira muito mais rápido, quando volta na pista, isso vai criar um problema sério na transmissão. Já tivemos 8 abandonos de carros com problemas de transmissão. Ayrton já fez a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen e o próximo vem chegando ali para ultrapassar o Boutsen e não perder contato com o Ayrton. Este é o líder da prova, Nigel Mansell. Vamos à 47ª volta de um total de 72, 9 carros apenas na pista. Viu como ele salta ali? Aí o Berger parou para trocar pneus e voltou. Berger, 4º colocado. Volta na briga agora por essa 4ª colocação com Johnny Dumfries.
pilotos ainda não pararam para a troca de pneus. O mesmo acontecendo com o líder, a Williams, Nigel Mansell. E as duas McLarens ocupando terceira e quarta posições com Prost e com Rosberg. Mas está todo mundo de prontidão no box, esperando uma possível parada. Aí vem balançando o Nigel Mansell. Vem para completar mais uma volta. Mansell passou, o Ayrton também. E também o Prost. Diferença de 4 segundos de Mansell para Ayrton, mas vai caindo. Também já não tem o mesmo rendimento ao Williams número 5 de Nigel Mansell. O Ayrton vai novamente tentar a aproximação e o Prost tentando também a aproximação. Os carros pequenininhos aí nessa tomada aérea. Aí você vê todo o circuito. Complicado circuito de Jerez. Mansell. Foi de 4.3 a diferença de Mansell para Ayrton Senna na última volta. Vamos ver agora, quando eles passarem à frente dos boxes. Uma corrida sem muita briga direta por posição, mas com muitas alternativas. Problemas técnicos mexendo toda hora nas primeiras posições. Mansell, Senna, Prost, Rosberg, Dumfries e Berger. Com a parada no box, o Berger voltou logo atrás do Dumfries. Mansell vai passar para completar 48 voltas. Ayrton passou. E também o Prost você viu. A diferença do Mansell para o Ayrton de 4.3. Na última volta passou a ser 4.4. Um décimo. Quer dizer nada. Com a mesma coisa. Vamos nos aproximando da volta de número 50. Eles estão na 49ª volta. São 72 neste grande prêmio da Espanha. Brasil e Finlândia ao vivo, direto de Brasília, nesta quinta às 9h30 da noite. Narração de Osmar Santos. Vamos acompanhar mais uma partida de preparação da seleção brasileira de futebol rumo à Copa do México. E não se esqueça, dia 27, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 86. Grande Prêmio de San Marino, circuito de Imola na Itália. Dia 27, daqui a 2 domingos, 9h30 da manhã. Você segue com a imagem de Nigel Mansell. Ele tem uma curva à esquerda para completar mais uma volta. Para entrar pela volta de número 50. Passagem do Mansell. Vamos ver o tempo para Ayrton. Parece que caiu, 3.9. Agora sim é significativo. Na outra volta teve uma diferença de 1 décimo. Nessa, meio segundo. Ayrton tirou meio segundo nesta volta em relação a Nigel Mansell. E o Prost também. Vai ali. Olha o Nigel Mansell. Já não tem o mesmo rendimento. No box da equipe fica prontinha. Todo mundo em posição. Keck Rosberg é que está carregando o carro. Já está a 45 segundos do líder. Veja como a Ayrton tenta se aproximar e o próximo não vai ficando longe não. Vem na balada. Eles estão na volta de número 50, tem muita corrida pela frente. São 72 e só tem 9 carros na pista. Aí você vê Mansell. Olha lá, 3.9. A diferença que nós temos na volta anterior. Vamos ver agora. Ele vem para a reta do box. Vamos sentir. Vamos ver se ela voltou a diminuir. Vai passar Mansell. Passou o Mansell. Bem-vindo Ayrton.
Passou Ayrton. 2.9, caiu 1 segundo nesta volta. Caiu 1 segundo nesta volta. A diferença de Nigel Mansell para Ayrton Senna. Aquela marca de 3.9 na volta anterior. Na nossa cronometragem agora 2.9. Cai 1 segundo a diferença. Mansell faz a ultrapassagem em cima do També. També já tem 5 voltas atrás. Mas tem que levar o carro. Os Jones parou logo na primeira volta. Eles estão ainda numa fase de tentar evoluir esse carro. Que ainda não recebeu o motor Ford Cosworth Turbo. Olha, 2.87. 2.87. Nós marcamos 2.9. Em que vem chegando de novo Ayrton Senna. Vem chegando mais ainda. Replay da ultrapassagem do Mansell em cima de També. Quando eles passarem de novo na reta dos boxes, não deve haver diferença de cronômetro. Pelo menos essa é a tendência pelo desenvolvimento dos dois na pista. Aí vai Mansell. Toma a direita. Vai fazer outra direita na sequência. Ayrton vem ali. Ele agora vai para o box. Para a reta do box. Faz a curva. Vai completar a volta de número 51, Nigel Mansell. Passou Mansell. Passou Ayrton. 1.78. Baixou, mas não baixou tanto. E o próximo vem ali, comboiando na terceira posição. Rosberg é o quarto, mas já 55 segundos atrás. O Dumfries é o quinto com uma volta, o Berger o sexto com uma volta, o sétimo é o Fari também com uma volta, o oitavo é Thierry Boutsen com 3 voltas de atraso e o nono Patrick também com 5 voltas de atraso e só. Os outros 16 estão fora da prova. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Golden Cross. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E Jeans US-Top. A diferença é que nós demos 1.78, agora cai para 1.72. Vem chegando mesmo Ayrton Senna. Rosberg está mortinho na pista. Vai perder a 4ª posição para Johnny Dumfries e a 5ª posição para Gerhard Berger. Vai cair para a 6ª posição Keck Rosberg. Problemas na McLaren de Rosberg. A outra McLaren, a de Prost, o campeão do mundo, vai segurando ali a 3ª posição, esperando para ver o que acontece entre Nigel Mansell e Ayrton Senna. Vem para completar a volta de número 52, Nigel Mansell. Vão faltar 20 voltas. Passou Mansell. Passou Ayrton. 1.3 a diferença. E vai sendo mantida a diferença do Ayrton para o Prost. Ele vai segurando o Prost, ele não muito perto. E vai chegando cada vez mais em Nigel Mansell. Olha só, vem chegando. Ele vai tentar essa aproximação, ainda dá tempo, Reginaldo. Foi buscar alguma coisa sobre o estado de Stefan Johansson. E as informações ainda não são oficiais, mas as pessoas que estiveram no hospital informam que pelo menos fratura não houve. Que ele fez todas as radiografias, está ainda no hospital passando por um check-up completo. Fratura não houve, segundo essas informações não oficiais, mas de qualquer forma seria uma luxação grave que ele pode até ficar fora de alguma corrida. Mas pelo menos são notícias mais tranquilizadoras em relação a Stefan Johansson. Ótimo piloto da Ferrari. Ele ainda está no hospital, mas parece que não há nada grave. Menos de 20 voltas para o final. 9 carros na pista. Mansell é o primeiro, Senna o segundo, Prost o terceiro, Dumfries o quarto, Berger o quinto, Rosberg o sexto. São os 6 primeiros. Depois, Fábio, Boutsen e També. A diferença de Mansell para Senna. Dá para marcar no visual. Mas nenhum dos 3 passa com a mesma saúde aqui na reta do box. Os carros já não têm, mesmo os que estão à frente. Os únicos 3 que estão na mesma volta, eles não têm mais a mesma saúde.
pista, castigando muito cada conjunto. Mansell ainda segue na ponta. E por enquanto nada de troca de pneus. Prost chega mais. Vem chegando mais Alain Prost em relação a Ayrton Senna. Vão se juntando os 3 primeiros colocados. Mansell, Senna e Prost. Lembrando sempre que o Ayrton vem de um segundo lugar, tem 6 pontos no campeonato. E que Mansell e Prost não marcaram nada. E que Piquet, que venceu e marcou 9 pontos, já parou. Lafitte, que foi o terceiro, que marcou 4 pontos, também já parou. E o Arnoux, quarto, que marcou 3 pontos, também já parou. Aí o Dumfries. Também vai parando o Dumfries. E agora são só 8. É impressionante o número de paradas, de abandonos neste Grande Prêmio da Espanha. No retorno do Grande Prêmio da Espanha, depois de 5 anos de espera. A última corrida, 1981, no circuito de Jarama, em Madrid. Agora, o retorno no circuito de Jerez, no sul da Espanha. Aí vem o líder, Nigel Mansell. Logo atrás, Ayrton Senna, que é o segundo. Aparece. E olha o Prost. Já vem ali. Tá só esperando para ver o que acontece. Temos 54 voltas completadas. Eles estão na volta de número 55. Um total de 72. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Jeans US Top e Golden Cross. Repare que o Ayrton tirou uma diferença de 4 segundos e meio. Agora ele tem 87 centésimos. Menos de 1 segundo. Ali ainda a marcação de 1.3, mas na passagem na reta do box 87 centésimos. Mas ele tirou, chegou a 1 segundo, tirou rapidinho, de 4 segundos e meio para 1 segundo. E depois não conseguiu uma aproximação definitiva. Mansell deve estar usando tudo que tem direito. Agora se aproxima de vez. Reparem tanto que ele abriu mais no Prost. Deve ter sentido que a hora é essa. Então vai pra cima Ayrton Senna. Poderemos ter o brasileiro de novo na ponta. Ele vai encostando em Mansell. E o problema não é motor não. Vejam na esticada ali na parte de alta como o Mansell abriu. Prost vai comboiando ali atrás. Só olhando. Para ver se consegue algum lucro da briga dos 2 primeiros. Aí eles vão chegando em cima do Rosberg. Conseguiu recuperar a 4ª posição, mas dá para tomar uma volta. Mansell e Senna na reta e também o Prost. Os 3 completando 56 voltas. Vão chegar para pegar o tráfego de Keck Rosberg. E aí só os 3 primeiros colocados estarão na mesma volta. Rosberg é o 4º, depois Berger, depois Del Fabi, já que o Dumfries parou. O 7º é Botei, o 8º é També e só 8 carros na prova. Mansell vai chegando no Rosberg. Ayrton vai encostando no Mansell, encostou de vez e o Prost também. Os 3 primeiros estão colados. Não há diferença. Ficou ruim pro Mansell. Ele forçou, ficou ruim pro Ayrton. Botou por dentro, o Prost vai tentar se aproveitar. Inverteu o Ayrton, veio por dentro e trouxe com ele o Prost e o Mansell escapou um pouco. Foi no sufoco o Mansell pra cima do Rosberg. Forçou, negociou melhor. E voltou a escapulir.
O Ayrton teve que tirar de um lado para o outro para ultrapassar o Rosberg. Mais uma manobra muito difícil, essa de Mansell e essa de Senna, e também a de Prost, um pouco mais fácil ficou para o Prost, mas você vê aí o replay, que o Mansell quase vai fora da pista, o Ayrton teve a mesma dificuldade e o Prost um pouco menos. Agora realmente a corrida toda é muito difícil, é uma corrida muito dura, como previram os pilotos. Basta você ver que com 57 voltas, a corrida já teve 1 hora e 30, aproximadamente 1h30. Ao se completar 72 voltas, a corrida vai terminar com 1 hora e 47, 1 hora e 48 minutos. O que é uma corrida muito longa, muito próximo das 2 horas. E um desgaste enorme para os carros, para os freios e para os pilotos. Não é brincadeira não, é uma curva atrás da outra. E muda a marcha e freio, puxa o carro e ajeita o carro. E não para mais. Aí vem Mansell. Ele conseguiu uma folguinha. Mas o Ayrton vai à luta de novo. Sai na captura outra vez. Vem que vem pra cima do Mansell. Abre um pouquinho outra vez em relação ao Prost. E aí? Lá no mostrador do piloto. O que será que está acontecendo? Como é que eles estão de combustível? São 195 litros e só. Para cada prova de Fórmula 1 neste ano de 1986. Mansell vem na ponta. São 2 curvas de alta agora. Primeira parte dela aí à direita. É ajeitar o carro e partir para a segunda. Agora vem para a freada. Freada forte. Na freada Ayrton tentou encostar de novo. Eles vão entrar pela reta. 58 voltas completadas. O total é de 72. Nós vamos chegando na parte final da prova. E com muita emoção. Mansell em primeiro, Ayrton na luta, na batalha em segundo. Prost vem por ali acompanhando em terceiro. Piquet já está fora. Ocupou a segunda posição durante metade da corrida. Depois foi ultrapassado por Nigel Mansell e explodiu o motor de Piquet. Ayrton chega. Agora chegou de vez. É só os dois ali. Arriscou, botou por dentro. Não era hora. Mansell disse que não. E com isso o Prost vai se aproximar de novo. Vai aproveitar para chegar outra vez. Que o Mansell já não está com muita saúde no seu carro. Vai ter que mexer no seu traçado para evitar a ultrapassagem do Ayrton. E com isso o Prost tem tudo para chegar e é o que vai acontecendo. Vai embolar tudo outra vez. Já esteve assim há 3 voltas atrás. Aí o Rosberg entrou no meio e deu uma nova visão. Agora eles embolam de novo. Estamos chegando à volta de número 60. Mansell, Senna, pintou o Prost. Ayrton tenta contornar certinho a curva para entrar próximo, para tentar pegar o vácuo. Foi lá para fora, a curva é para a direita, a preferência é do Mansell. Travou Ayrton, vai forçar, não dá, não é assim. Segurou, ficou atrás. Ali o Prost tinha a tomada da curva por dentro. O Ayrton tentou retardar ao máximo a freada, para botar meio carro na frente, repare. Você está revendo, a tentativa dele era botar meio carro na frente para jogar para dentro e sair. Teve que travar. É a terceira vez que ele trava esse dianteiro. Rosberg no box. O grande perigo aí nessa manobra arriscada aí dos dois é o desgaste do motor do Ayrton Senna naquela freada. Lá vai ele, de novo. Vai pra fora. O Mansell não ia deixar barato. O Prost fica ali. Depois das últimas corridas, da última do ano, quando o Mansell tentou, o Ayrton não deixou, o Mansell saiu na primeira volta, na Austrália. Da primeira do ano, quando o Mansell tentou, o Ayrton não deixou e o Mansell foi pra fora. Agora, o Mansell não vai deixar, não. Vai ter que ter uma posição muito clara de ultrapassagem, senão os dois vão se enroscar. Você viu que nessa o Ayrton foi literalmente fora da pista, que o Mansell fechou-lhe a porta. Não teve problema maior porque era uma corrida de lenta, como você vê aí.
a tentativa do Ayrton numa pista numa curva de lenta, por isso não teve tanto problema. Passou praticamente com as 4 rodas na grama. Fica um momento perigoso da prova. Mansell não quer entregar a ponta, porque a essa altura, se o Ayrton passa, abre dele. Vai embora. Então ele não quer de jeito nenhum entregar essa ponta. Nós temos 60 voltas completadas. Vamos pela de número 61. Mansell Ayrton. Tá ali armando o bote. 2 vezes ele tentou. Na primeira teve que travar a roda. Na segunda, quase saiu da corrida. Olha aí. O Mansell não vai deixar, não. O Prost fica só esperando ali atrás. A essa altura o Prost até recolheu um pouco, para não sobrar para ele. Ayrton quase toca o bico do carro ali atrás, no final da caixa de marcha do Williams de Nigel Mansell. Fez o traçado não tão perfeito o Ayrton, por isso ficou um pouquinho para trás. Ele tem que tentar entrar na reta coladinho, coladinho, e aí pegar o vácuo. E aí no final da reta, sabe lá o que pode acontecer. Você sabe qual tem sido o problema? O Mansell está se atrapalhando muito ali na frente. E o Ayrton, mesmo sem ter programado uma tentativa, ele fez 2 tentativas aí em função de erros do Mansell. Teve que dar um refresco agora o Ayrton. E o Prost colou nele. Olha como ele contorna melhor a curva de entrada da reta. Mas o Prost vai para cima. Vem colando o Prost. Aí são os 3. É um final emocionante no Grande Prêmio da Espanha. Passamos de 60 voltas no total de 72. Mansell em primeiro, Ayrton em segundo, Prost em terceiro. Pode dar qualquer um dos 3, não há diferença. Outra vez o Ayrton chega, ele tem que diminuir para não tocar no carro do Mansell. Chega juntinho, juntinho. Como no motor o Mansell tem muita potência na reta, aí tem que tentar se virar por aí, nesse misto. Mas aí o Mansell joga o carro de um lado para o outro. Prost continua ali na paquera. É um momento difícil da prova. Vai pra cima Ayrton. Ele inventa um traçado diferente pra sair juntinho. Prost também cola. Puxa pra esquerda Mansell. Puxa Ayrton, vem junto o Prost. Aí abriu. A retomada de velocidade da Williams é muito grande. É o ponto forte desse carro. O próprio Piquet dizia isso. A partir do momento que eles aumentaram o aerofólio, tudo, diminuíram a penetração aerodinâmica, mas ganharam uma estabilidade e uma retomada de aceleração muito grande na saída de curva. Mansell, Senna e Prost. Que briga no Grande Prêmio da Espanha. Lá vem pra reta outra vez. Entrou longe o Senna. Ficou mais pro Prost do que o Mansell para ele. Aí ele dá um tempo. Tem que pegar um macio frontal também para não superaquecer. 62 voltas completadas. Faltam 10. Aí ele cola, repare. Na reta o Mansell se dá bem. Entra no miolo, o Ayrton vem junto. Vem que vem. Mas é muito difícil uma ultrapassagem nesse circuito se não for na grande reta do box. Botou Ayrton. Fechou tudo Mansell. Aí teve que travar de novo, ficou com 2 rodas na zebra. Cada vez que acontece isso, ele vem mais para perto do Prost. E o Prost fica ali, perturbando. Tá no sanduíche danado, Ayrton. Olha o replay. Que o Mansell não quer saber, ó. Tinha meio carro, mas jogou para cima. A conversa antes da largada não adiantou nada. Vai Ayrton, vai com tudo. Botou, saiu na frente, consegue a ultrapassagem. Botou o Mansell pra fora e o Prost veio na carona. Se deu bem de novo Ayrton Senna. Onde o Mansell não esperava, ele meteu por dentro, reveja no replay. Cheio de apetite, diz pro Mansell. Sai de lado que eu vou embora. Meteu por dentro, o Mansell foi lá fora. E o Prost, o Mansell ficou tão desequilibrado que o Prost aproveitou para fazer também a ultrapassagem.
Ayrton Senna volta a ponta e o Mansell aproveita para entrar no box. Para fazer a troca de pneus. Depois que foi ultrapassado, entrou no box. Ayrton Senna vai na ponta. Prost vai na segunda posição. Ayrton abriu inclusive do Prost. E Nigel Mansell, terceiro colocado. Reassume a liderança, Ayrton Senna, e vai botar a volta outra vez no També. É a sexta. Coloca 6 voltas em Patrick També. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross. E Banco Nacional. Aí nós temos a imagem de Ayrton Senna na liderança. Ele está na volta de 64, de número 64, e são 72 voltas. Vai na liderança Ayrton Senna com Alain Prost na segunda posição. Com o Nigel Mansell em terceiro. O Mansell trocou o pneu para uma tentativa de desespero, né? Com um pneu novo para tentar vir de qualquer maneira. Que evidentemente os pneus de Ayrton Senna e de Alain Prost estão comprometidos nessa altura. Eles não pararam para troca. O Mansell vem de pneu novo para tentar um tudo ou nada nessas 8 voltas finais. Até que ele pensou bem. Ele entrando no box, o terceiro lugar ele não ia perder de jeito nenhum. Perdeu o primeiro e o segundo numa manobra só. É uma tentativa. É, uma tentativa de desespero. Agora ele volta e vai acelerar tudo que tem direito e mais um pouco. Para tentar uma nova aproximação. Mas a diferença é de 20 segundos, ponto 5 em relação a Ayrton Senna. Nessas 7 voltas finais. Ele vem para completar a volta de número 65. Ayrton Senna largou na pole position. Ponteou até metade da prova. Perdeu a ponta para Mansell. Depois brigou demais para recuperar essa primeira posição. Prost vem ali, não desiste não. Vem acompanhando na segunda colocação Alain Prost, o campeão mundial. Aí Senna vai tocando a Lotus. É um final de corrida difícil. Pneus comprometidos, freios comprometidos. E só ele é que sabe do consumo de combustível. Senna, Prost, Mansell e Rosberg, os 4 primeiros colocados. O Rosberg quarto já está a uma volta. O quinto é Fábio, o sexto é Berger. O sétimo é Bossen e o oitavo é Patrick também. Isso depois de 64 voltas. Ele vem agora para completar 65 voltas. Restarão 7 voltas para Ayrton Senna tentar a sua terceira vitória na Fórmula 1. Para tentar disparar na liderança do campeonato para chegar a 15 pontos. Aí vem Ayrton Senna. Esta volta é de número 66 para o líder brasileiro Ayrton Senna. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Ele, aí vem Ayrton Senna. Vem na ponta, na volta de número 66. Ele tem mais 4 curvas antes de completar a volta de número 66. E aí faltarão 6 voltas para o final do Grande Prêmio da Espanha. Vai tomar as curvas de alta. Fez a tomada, buscou a primeira. Outra vez travou o dianteiro esquerdo. Entra pela reta Ayrton Senna. Prost agora entrando na reta. 5 segundos, ponto 26, a vantagem de Ayrton Senna para Alain Prost. Mas olha só. Olha o Mansell aí. E olha ele fazendo volta mais rápido. 1:27.17. 1:27.17. E o Ayrton fez em 1:31.4. Vem tirando um absurdo Nigel Mansell com pneus novos. Ele fez a única tentativa que podia. Parar para troca de pneus. Ele agora só está 15 segundos atrás. E nós temos 5 voltas e meia. Se tirar 3 segundos por volta, ele chega junto. Mas ele tem o Prost ainda para brigar com o Prost pela segunda posição. De Senna para Mansell, agora 12.8. Vem tirando uma barbaridade, Nigel Mansell. De pneus novos, ele partiu para a tentativa correta. Vem tirando uma barbaridade.
E agora não há mais a possibilidade do Ayrton tentar uma parada como tática, porque ele voltaria em terceiro. Tem que tentar levar até o fim do jeito que der. É um final emocionante no Grande Prêmio da Espanha. A liderança é de Ayrton Senna. Mas o Mansell vem lá em terceiro de sapatos novos, tirando toda a diferença. Vem Ayrton. Completa a volta de número 67. A diferença de Prost para Mansell é de 3 segundos, ponto 21. Faz um ritmo de corrida alucinante o Nigel Mansell. Como pensou bem o Mansell, nem parece o mesmo. 8.6 a diferença, caiu mais 4 segundos. Nem parece aquele piloto que de tanto fazer bobagem na Fórmula 1 ganhou o apelido de troglodita. Balança demais o carro de Ayrton Senna. Tem os pneus desgastados realmente. Ele não parou para a troca. O mesmo acontecendo com o Prost. O Mansell parou depois de ser ultrapassado. Resistiu enquanto pôde e parou. Olha só. O Mansell já chega no Prost. E dali pro Ayrton a diferença não é grande. Deve ter colocado um pneu ultra super macio. Pneu para dar 10 voltas no limite. Exatamente, porque todo mundo iniciou a corrida com o pneu B, que era o mais duro para resistir até o final. Agora ele tendo que fazer 8 voltas, colocou um pneu mais mole para fazer a sua tentativa. Agora pneu macio, deve ter atochado tudo no turbo. Você vê Ayrton Senna, vem para completar mais uma volta, mas o Mansell já colou no Prost. O Mansell já colou no Prost. Faz um jogo de tudo ou nada, o Mansell vem alucinado. Vem coladinho no Prost. Botou de lado. Prost tem a preferência da curva. Mansell inverteu, tentou botar por dentro. Uma grande manobra de Mansell, mas naquela mudança ele perdeu. Ele já estava do lado, teve que recolher para botar por dentro. Perdeu um tempinho, isso é bom. Prost, vamos ver se o Prost vai resolver brigar até o fim por essa segunda posição. Isso é um detalhe importantíssimo na corrida, porque ele quebra um pouco esse ritmo alucinante do Mansell. A atuação do Ayrton na frente depende aí da atuação do Prost. Até que ponto ele vai brigar? Até que ponto ele vai tentar resistir? Por enquanto ele vem segurando. O Mansell parece que está com muita cabeça. Ele parece que vai esperar a reta para tentar de novo. Não fez nenhuma ameaça aí. Vamos ver. Prost vai segurando a segunda posição. A briga é boa. Ayrton vai na frente em primeiro. A corrida vai se aproximando do final. É um final emocionante. Olha lá o Ayrton. Por enquanto o Mansell está na briga com o Prost. Ultrapassa. Nigel Mansell ultrapassou o Prost. Ultrapassou e já vai abrindo, já vai para cima do Ayrton. Lá vem alucinado Nigel Mansell. Já é novamente o segundo colocado. Ayrton já passou na reta. Mansell toma a reta. 69 voltas foram completadas. Vai que vai Nigel Mansell. Reparem como ele já conseguiu abrir do Prost. Tem um carro muito mais em condições agora. Hoje escolheram um pneu que permite uma aderência muito maior. E o pneu dos outros já está bem gasto. Veja como o Ayrton vai brigando com o carro, como mexe, como balança o braço do Ayrton ali dentro do cockpit. Fez a chicane. Aí o Prost que é o terceiro, o Mansell é o segundo. Ayrton por enquanto vai sustentando a primeira posição. Também vai usar tudo que tem direito o Ayrton. É saber o que ele tem direito. O que lhe sobra de pneus e o que lhe sobra de combustível. Ayrton em primeiro, Mansell em segundo. Prost é o terceiro, Rosberg é o quarto, Fábio é o quinto, Berger é o sexto, Mustaine é o sétimo, Patrick também é o oitavo. Os 8 carros estão na prova. Por enquanto a volta mais rápida é de Nigel Mansell, volta 65, 1:27.176. Mansell com tudo.
passou completando mais uma volta. É menos de reta a diferença de Ayrton para Mansell. 70 voltas completadas. Vamos nos aproximando do final da corrida. A diferença 5,35. Ayrton vem levando como pode. O Ayrton estava rodando em 1,31,7. Rodou em 1,30,03. E o Mansell 1,28,19. Logo que o Mansell voltou, ele tirou 4 segundos numa volta. Nessa ele não conseguiu tirar nem 2, porque o Ayrton também está andando no limite dele. Baixou 1 segundo e 7 numa volta. Foi, como você disse, fundamental aquela volta que o Alain Prost segurou um pouquinho o ritmo do Mansell. E também o Ayrton, por ter apertado um pouco, 1,5 segundos mais rápido, demonstra que ainda tem ali um pouquinho de gasolina e pneu. Quer dizer, vai muito da sensibilidade do piloto. A gasolina não, que é no visual ali. Agora, pneu é da sensibilidade dele. Aí você vê o Mansell. Ayrton foi obrigado a fazer mais uma ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen. O Mansell vem chegando, vem chegando, vem chegando. A diferença é muito pequena entre os dois. Vamos ver a passagem de Ayrton na reta. Receber a sinalização de que terá uma volta apenas pela frente. Entrou pela reta Ayrton Senna. Entrou pela reta Nigel Mansell. Uma volta para o final. Os dois estão próximos. O Mansell tem mais pneu. Nesse miolo vai tentar chegar de qualquer jeito. Vai para o desespero Nigel Mansell. O Ayrton vai tentar segurar na frente. Que final do Grande Prêmio da Espanha. 1,5. Aí não interessa mais o cronômetro. É no visual. Ayrton Senna e Mansell logo atrás. Ele ainda está no miolo. Vai para o outro lado do circuito. Mansell vem tentando chegar de qualquer jeito. É a última volta da prova. O diretor aguarda a passagem de Ayrton Senna e de Nigel Mansell. O Brasil inteiro empurra o carro de Ayrton Senna nessa última volta. Mansell vem chegando. Faltam muitas curvas ainda. É aí nessas curvas que vai render mais o carro de Mansell. Aí é que o pneu vai fazer muita diferença. Ele vai agora para a parte alta. Ele terá 4 curvas. Ele terá 3 curvas à direita, depois uma para a esquerda. Ayrton vai levando. Do jeito que der, Mansell vai chegando. Que final incrível! Há muito tempo a Fórmula 1 não chegava assim. Ayrton Senna puxa na curva de alta. Os dezembros da pista inteira. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna, Nigel Mansell. Por meio carro, Ayrton Senna. O Mansell consegue a ultrapassagem. Um Photoshop, se fosse uma corrida de cavalo no Jockey Club. Os dois passam ao lado. Ayrton Senna e Nigel Mansell. Da última curva eles entraram juntos pela reta. Romperam pela reta. Ayrton Senna por fora, Mansell por dentro. Ayrton Senna para conquistar a sua terceira vitória no Grande Prêmio da Espanha 1986. Ayrton Senna vence a segunda prova. Dispara na liderança do campeonato. 14 milésimos de segundo. A diferença de Senna para Mansell. Reveja na chegada a bandeirada para Ayrton Senna. Que final de prova. Por menos de meio carro. Por 14 milésimos. Por 1 centésimo, se você quiser. Ayrton Senna consegue a vitória. Terceira vitória de Ayrton na Fórmula 1. É o Brasil disparando na ponta no Mundial de Fórmula 1 de 1986. Que vitória, Ayrton! Em cima do Mansell. Ayrton em primeiro, Mansell em segundo, Prost em terceiro, Rosberg em quarto, Fábio em quinto, Berger em sexto. Olha o replay. Aí eles já tinham passado. Aí eles já tinham cruzado a linha de chegada. Aí o Mansell pode passar à vontade. Passa o mês inteiro ultrapassando ali que não acontece mais nada. Ayrton Senna. Haja coração. Por 1 centésimo, Ayrton Senna
é o grande, o fantástico vencedor do Grande Prêmio da Espanha de 1986. Reginaldo Leme, essa foi uma parada. Essa foi dura e olha, a impressão que eu tenho agora nessa volta, no momento que você está revendo aí a chegada, vamos ver direitinho, porque eu queria dizer o seguinte, eu acho que nem eles sabem, não tem absoluta certeza de quem ganhou. Vamos ver. Olha só, bem slow. Olha, não deu meio carro, não deu bico. Deu bico de carro pra Ayrton Senna. E logo depois, você se lembra que os dois encostaram ali, um cumprimentando o outro, aquela coisa toda? E o Ayrton fez questão de andar na frente do Mansell, como é normal. Olha lá, olha o Mansell perguntando se era primeiro ou segundo. Segundo, irmão. Porque o Ayrton foi na frente, o habitual é ao final da corrida os dois percorrendo com o primeiro e o segundo colocado. O Mansell logo depois passou na frente do Ayrton, para querer dizer que ele foi o vencedor. E ficou nesse negócio, e a comprovação agora, quando o Mansell chegou ao boxe, que foi perguntar, afinal, sou o primeiro ou sou... É a terceira vitória na Fórmula 1. É a ponta do campeonato pela primeira vez para ele, Ayrton Senna. E aí ele aparece no alto do pódio. Tem 15 pontos contra 9 de Nelson Piquet. Assume a liderança e consegue esta vitória em cima de Nigel Mansell com Alan Prost em terceiro. Aí a festa brasileira no pódio, no circuito de Jerez. Na Espanha, é o Grande Prêmio da Espanha. A segunda prova do campeonato. Ayrton começa de forma brilhante, com o segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil. Que grande festa tivemos lá. A vitória de Nelson Piquet com Ayrton em segundo. E outra grande festa para o automobilismo brasileiro. Para você, torcedor do Brasil, que acompanhou ao vivo pela Rede Globo. Mais uma vez o Brasil, no lugar de honra do pódio da vitória. Lá no alto, Ayrton Senna. Momento que é executado o hino nacional brasileiro. Tivemos a execução do hino nacional brasileiro na vitória de Ayrton Senna. Está exausto ali no pódio, depois de conseguir esta vitória. A primeira do ano, a terceira de sua carreira. A bandeira brasileira, tremulando mais alto. Na Espanha, por mais uma vitória do esporte brasileiro. Por mais uma vitória de Ayrton Senna. Uma vitória do talento brasileiro na Fórmula 1. Um talento que já conquistou 4 títulos mundiais. 2 com Emerson Fittipaldi, 2 com Nelson Piquet. Você revê a chegada. E agora, mais uma vez, o talento brasileiro, desse novo talento, desse gigante do automobilismo, desse monstro da Fórmula 1 chamado Ayrton Senna. Uma grande vitória na Espanha. Reginaldo. Realmente uma grande vitória, de uma grande corrida na estreia desse grande prêmio que volta num autódromo realmente excepcional. Ainda falta alguma coisa a ser feita, mas o autódromo é muito bom, a pista é sensacional para os pilotos, para o público. Aí está Ayrton Senna pela primeira vez liderando o campeonato. Nelson Piquet em segundo com 9 pontos. Ayrton tem 15, Piquet tem 9. É aquilo que a gente previu já no Grande Prêmio do Brasil. É um ano brasileiro na Fórmula 1. Será? Sem dúvida alguma. Nosso próximo encontro. Vamos torcer juntos de novo por Ayrton Senna e por Nelson Piquet. Dia 27, hein?